Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do quinto período do curso de Filosofia. Nós vamos fazer uma leitura da introdução do livro O Discurso Habermasiano de Legitimação do Direito e da Política, do professor Dr. Francisco Pereira de Souza. Filosofia Política é a matéria que a gente está pagando com ele. Vamos ler a introdução nessa primeira parte e em outros vídeos daremos seguimento à leitura do livro. Com votos de bons estudos a todos. Arion Tatsat. Introdução. O debate contemporâneo a respeito da existência do déficit normativo das sociedades liberal-democráticas proporcionou um renovado interesse pela filosofia política. Dentro deste contexto, as questões da legitimidade da democracia e da integração social em sociedades modernas e complexas são temas tratados por Habermas em confronto com os principais teóricos da nossa época. Segundo Habermas, a integração social nestas sociedades é garantida por meio do direito. O direito, em Habermas, é considerado uma força ou um agente que incrementa a mudança social. O conceito de direito tem um papel fundamental na sua teoria política, devido à possibilidade de interferência nas mudanças sociais, podendo ser um agente de transformação que serve para acelerar ou retardar os processos de legitimação por meio da positivação das normas. Desde as suas considerações sobre a formação do Estado-nação até a sua ideia de uma constitucionalização do direito internacional, o direito, em Habermas, é o agente capaz de implementar e legitimar toda e qualquer medida considerada democrática. Mas, se no plano nacional foi o direito quem possibilitou a formação de uma consciência democrática e a defesa dos direitos fundamentais, será que a formação de uma ordem jurídica no plano pós-nacional também poderá fazê-lo? A teoria política habermasiana procura fazer uma releitura do Estado democrático de direito, onde pretende estabelecer uma mediação entre representantes políticos e representados por meio de uma esfera pública ativa e de uma sociedade civil organizada através de estruturas e redes comunicacionais que buscam ouvir os apelos da população. Habermas defende a desobediência civil como um caminho para se fazer ouvir os apelos da população quando a defesa da legalidade por seus representantes não corresponde à legitimidade ou consenso da sociedade. Habermas também procura radicalizar a sua proposta política, apesar de muito parecida com a democracia liberal, denominando-a democracia radical. A denominada democracia radical, democracia estruturada em torno de uma esfera pública ativa e de uma sociedade civil organizada, é defendida tanto no plano nacional como pós-nacional, quando Habermas defende a ideia de um governo mundial ou cosmópolis. Para Habermas, a criação de um governo cosmopolita é a consequência do Estado de Direito. Pretendemos aqui estabelecer um fio condutor que irá retomar a reflexão moderna sobre o direito, que desde Hegel permaneceu marginalizado como filosofia, na periferia das faculdades de direito e sua função de integração social, tal como a releitura habermasiana o compreende. Habermas deseja, em nossos dias, recuperar este projeto moderno, mesmo na contracorrente de uma crítica pertinente e poderosa sobre os princípios do direito político moderno. Seu enfoque sobre a política, no nosso entender, não é tão radical como afirma. Não há, em Habermas, um rompimento brusco ou radical com os conceitos fundamentais do liberalismo político. Seu projeto continua liberal. A democracia representativa clássica vem dando sinais de esgotamento por estabelecer uma distância muito grande entre o mundo do cotidiano e o mundo da política, provocando, na maioria das pessoas, um sentimento de apatia ou de não pertença a este último. Já que a política fica refém daqueles que compõem o aparelho estatal e de uma minoria de privilegiados com poder social capaz de utilizá-la para fins privados, os cidadãos não dispõem de um espaço constitucionalmente estabelecido para exercerem efetivamente seus direitos de cidadania. Diferentemente da original democracia antiga grega, cujo poder era exercido de forma direta pelo povo em praça pública,
as democracias que vão se constituindo ao longo da modernidade se estruturam como democracias representativas ou indiretas, democracias liberais. E, embora na antiguidade grandes filósofos, tais como Platão e Aristóteles, compreendessem-na de uma forma bastante pejorativa, na nossa época ela adquiriu bastante relevância, chegando a assumir um lugar central no campo político durante o século XX. Neste século, a disputa foi intensa em torno da questão democrática. Essa disputa envolveu dois debates principais. O debate que se resolveu em favor da desejabilidade da democracia como forma de governo, na primeira metade do século XX, cuja proposta se tornou hegemônica no Ocidente, no final das duas guerras mundiais, e que implicou numa restrição das formas de participação e soberania popular, ampliadas em favor de um consenso em torno de um procedimento eleitoral para a formação de governos, e o debate, no pós-guerra mundial, sobre as condições estruturais da democracia. No âmbito desse debate, discutiam-se modelos alternativos de democracia. No início dos anos 70, acontece uma verdadeira explosão de temáticas ético-políticas, um interesse renovado pela filosofia política. Este movimento foi acompanhado por uma percepção da existência de um déficit normativo das sociedades liberais. Nos anos 80, tornou-se bastante atual o projeto político de uma extensão das sociedades liberal-democráticas a áreas geopolíticas novas e não envolvidas no pós-guerra, na cooperação econômica com áreas de democracia representativa. A percepção do déficit normativo conduziu à exigência de encontrar uma nova fundação teórica dos institutos típicos das democracias liberais ocidentais. Tal exigência de fundamentação seguiu diversos caminhos, mas geralmente marcada por uma retomada dos temas contratualistas e pelo suposto declínio do paradigma utilitarista. As teorias fundacionais traduziam-se em várias tentativas de justificação ética da imparcialidade política do Estado liberal para com os seus cidadãos e por diferentes e conflitantes concepções de bem. Estes filósofos, como foi o caso de Rawls, procuraram afirmar a superioridade da ordem ético-política das instituições liberal-democráticas, desde que fosse possível demonstrar a possibilidade de conter o conflito social com custos moralmente aceitáveis. No tocante à questão da forma da democracia e da sua variação, a solução mais influente foi dada por Schumpeter, solução elitista. Os principais elementos dessa concepção seriam a contradição entre mobilização e institucionalização, a valorização positiva da apatia política, a ideia de que o cidadão comum não tinha capacidade ou interesse político senão para escolher os líderes a quem incumbiria tomar decisões, o debate eleitoral concentrado nos desenhos eleitorais das democracias, o pluralismo tratado como forma de incorporação partidária e a disputa entre elites. A insistência na forma clássica de uma democracia de baixa intensidade não conseguiu explicar o paradoxo de que, com a extensão da democracia, houve também uma enorme degradação das práticas democráticas. A expansão da democracia liberal coincidiu com a crise da democracia nos países centrais, a crise da dupla patologia, a patologia da participação, aumento do abstencionismo, e a patologia da representação. Os cidadãos passaram a se considerar cada vez menos representados por aqueles que elegeram. Houve, ao mesmo tempo, uma reavaliação do problema da homogeneidade da prática democrática. O debate político atual tem um interesse especial pelo problema da variação na prática democrática. O processo de globalização suscita uma nova ênfase das variações da forma democrática no interior do Estado Nacional, permitindo a recuperação de tradições participativas. Esse debate ficou, porém, preso a duas formas de hegemonia. Uma baseada na suposição de que a solução do debate do período entre guerras teria sido o abandono do papel da mobilização social e da ação coletiva na construção democrática, e a outra, que supunha que a solução elitista para o debate, com sobrevalorização do papel dos mecanismos de representação, poderia tornar-se hegemônica sem que estes últimos precisassem se combinar com mecanismos societários de participação. Em ambos os casos, a forma hegemônica da democracia, a democracia representativa elitista, propõe uma extensão para o resto do mundo do modelo de democracia liberal representativa
vigente nas sociedades do hemisfério norte. Do enfrentamento da concepção liberal-democrática e da marxista, surgiram as concepções que procuram dar respostas às questões da relação entre procedimento e forma e a da inevitabilidade da representação nas democracias de grande escala. Para a concepção hegemônica da democracia, a justificação da representação é assentada no argumento da autorização. O argumento da autorização possui dois pilares: a ideia de consenso, ou seja, de algum mecanismo racional de autorização, e a de que as formas de representação são capazes de expressar as distribuições das opiniões em nível de sociedade. Tal concepção ignora que a representação política envolve as dimensões da identidade e a da prestação de contas, além da autorização. Embora a representação facilite o exercício da democracia em escala ampliada, ela dificulta tanto a prestação de contas quanto a representação de múltiplas identidades. A representação não garante, pelo método da tomada de decisão da maioria, que identidades minoritárias irão ter a expressão adequada no parlamento, como também dificulta a degradação do processo de prestação de contas. Um terceiro limite seria a dificuldade de representar agendas e identidades específicas. As questões não resolvidas pela teoria hegemônica da democracia remetem para o debate entre democracia representativa, liberalismo, e democracia participativa, republicanismo, lançado por concepções alternativas e contra-hegemônicas. Estas teorizações não romperam com procedimentalismo kelseyano. Elas mantiveram a resposta procedimental ao problema da democracia, vinculando procedimento com forma de vida e entendendo a democracia como forma de aperfeiçoamento da convivência humana. Essas teorias procuram negar as concepções substantivas de razões e as formas homogeneizadoras de organização da sociedade. Enfatizam a criação de uma nova gramática social e cultural, além de entender a inovação social articulada com a inovação institucional, ou seja, com a procura de uma nova institucionalidade da democracia. No interior dessas teorias foi Habermas quem primeiro abriu espaço para que o procedimentalismo passasse a ser pensado como prática societária e não como método de constituição de governo. Habermas ampliou o procedimentalismo, reintroduzindo a dimensão societária ao propor dois elementos no debate democrático contemporâneo: o papel da publicidade, ou da esfera pública, e o papel dos movimentos sociais na institucionalização da diversidade cultural. A literatura sobre a ressignificação das práticas democráticas teve um elevado impacto na discussão democrática ao trazer de volta a discussão de questões anteriormente discutidas, tais como a relação entre procedimento e forma e a inevitabilidade da representação nas democracias de grande escala. A retomada da discussão quanto à questão da inevitabilidade da representação irá recolocar o problema em termos de relação entre representação e diversidade cultural e social. Ocorre, desse modo, uma relativização das formas da representatividade ou, por outro lado, procura-se uma articulação entre democracia representativa e democracia participativa, sendo que a democracia participativa é considerada um projeto onde se está a reinventar a emancipação social nos campos social e político no início deste novo século. Habermas irá tentar articular procedimento, no sentido das teorias hegemônicas da democracia, e participação, de modo que os interesses e expectativas da sociedade civil sejam adequadamente representados. Para ele, a percepção quanto à exclusão, dificuldades de reconhecimento dos direitos de minoria nos países onde existem maior diversidade étnica, ou naqueles onde a questão da diversidade de interesses se choca com o particularismo de elites econômicas e a tomada de medidas contra ela devem ocorrer em um espaço público participativo. Para Habermas, é desse modo que se pode evidenciar disfuncionalidades e ou limitações da representação política do liberalismo e corrigi-las. É também desse modo que, de acordo com Habermas, se poderá recuperar e efetivar a democracia em nível pós-nacional.
Habermas busca, na nossa época, uma reconstrução dos fundamentos da associação política, seguindo a tradição contratualista que se preocupa em assentar a obrigação política sobre o consentimento individual de todos os cidadãos. Para Hobbes, Locke, Rousseau e Kant, o problema da ordem social e dos princípios que devem regular a vida política se subsume dentro dos requerimentos da legitimidade racional moderna. Só são legítimos aqueles princípios que podem ser racionalmente aceitos por todos os cidadãos aos que têm de vincular. Habermas dá continuidade a essa tradição e procura responder aos problemas por ela colocados, principalmente no que concerne à questão da integração social por meio do direito e da política. Na teoria política habermasiana, os elementos procedimentais procuram favorecer a prioridade da justiça, o que é bom para todos, sobre o bem, o que é bom para mim ou para nós, e que, portanto, não pode afirmar-se com caráter universal. Habermas procura evitar a redução da racionalidade moral à mera eticidade de Hegel, como também a inspiração do modelo hobbesiano como pura racionalidade estratégica. A introdução da argumentação moral mediante o modelo da racionalidade procedimental irá permitir, segundo Habermas, instituir o adequado equilíbrio entre a dimensão individual e coletiva. Interessa-nos enfatizar como esta conexão entre a dimensão individual e coletiva afeta a interação entre liberdade e democracia, por um lado, e direitos fundamentais individuais, por outro, ou, em termos habermasianos, a relação entre autonomia política e privada. Apesar da dúvida de Rawls, Habermas acredita ter considerado superar a distinção entre liberdade dos antigos, a liberdade dos modernos, ou seja, entre a dimensão positiva e negativa de liberdade, ou ainda entre a tradição liberal associada a Locke, que privilegia as liberdades de pensamento e consciência e alguns direitos fundamentais da pessoa, como de propriedade ou de associação, e a tradição democrática republicana representada por Rousseau, em que a prioridade se outorga às liberdades políticas iguais e aos valores da vida pública em geral. Diferentes formulações filosóficas pensaram a política, ora afirmando o primado da totalidade sobre o indivíduo, ora colocando o indivíduo como primeiro em relação às instituições políticas. Quanto a Habermas, como se manifesta a relação entre indivíduo e instituições sociopolíticas no âmbito nacional e pós-nacional. Ou seja, como Habermas faz para garantir a unidade entre a vontade pessoal e a ordem pública objetiva, de modo que o interesse individual se reconheça nas decisões das instituições públicas. Como ele procura fazer para que os interesses e identidades minoritárias, minorias étnicas, setores sociais menos favorecidos, enfim, os grupos mais vulneráveis socialmente, tenham uma expressão adequada nos parlamentos nacionais e em nível supranacional. Na sua resposta procedimental à questão da democracia, como procura reinventar a emancipação social nos campos social e político, de modo que o sistema não colonize o mundo da vida, criando todo tipo de exclusão social. Para que possamos traçar mais nitidamente nossa apreensão acerca do nosso tema e delimitar melhor nossa investigação, procuraremos responder as seguintes questões. Como é possível conseguir respeitar a autonomia e os interesses individuais dentro de um conceito de comunidade capaz de transcendê-los e integrá-los? É possível alcançar este objetivo em uma sociedade crescentemente diferenciada em que predominam a pluralidade de convicções morais, concepções de bem ou modos de vida. Pode conseguir-se a partir da convergência de ditos interesses sobre um conjunto de princípios da justiça substantivos, ou devemos contentar-nos com um modus vivendi apoiado em uma atividade política favorecedora de uma permanente busca de negociação e do compromisso? A partir de qual instância temos de extrair esses princípios? A partir da eticidade, imanente a um determinado contexto histórico-social, ou a partir da construção de um ponto de vista moral, que superpomos contrafaticamente à realidade concreta? Será possível a neutralidade do ponto de vista moral habermasiano? Não seria ele a expressão de um etnocentrismo ou eurocentrismo dissimulado sobre a face de valores universalistas?
Os novos mecanismos para a representação política e participação popular utilizados por Habermas darão conta da questão da integração social nas sociedades pluralistas e complexas contemporâneas? A releitura habermasiana dos princípios do Estado Democrático de Direito irá afirmar que todo poder pertence ao povo e que a competência legislativa deve ser transmitida para a totalidade dos cidadãos, que são os únicos a gerar, a partir do seu meio, o poder comunicativo de convicções comuns. Sabemos, no entanto, que o poder político é delegado a representantes que não satisfazem os reais apelos e necessidades da população, nem respeitam realmente a sua vontade. O radicalismo democrático habermasiano que procura, por meio da influência de uma esfera pública ativa, fazer-se ouvir no parlamento, também não nos parece tão radical. Será que esse modelo de democracia habermasiano poderá ter alguma efetividade nessa ordem mundial onde a globalização, o multiculturalismo e os interesses das grandes potências, como os Estados Unidos, que se estendem como falanges do poder econômico e privado, se sobrepõem? Qual a saída habermasiana ao propor uma justificação do Estado Democrático de Direito, como também uma constitucionalização do direito internacional nos moldes da teoria do discurso? Como é possível, na sua visão, fazer valer concretamente os direitos da população, especialmente de minorias, sem que o poder intolerante e egoísta dos interesses privados governe, utilizando-se do poder político apenas como uma máquina de dominação de elites econômicas? Por outro lado, é também mistério indagar se uma verdadeira radicalização do direito político moderno pela racionalidade comunicativa não levaria a optar pela sociedade contra o Estado. Essa radicalização, ao dar muito peso à opinião pública e, consequentemente, às manifestações de rua, não faziam com que o direito político ficasse ameaçado pela desordem e pela anarquia? A recusa das formas centralizadoras das potências normativas do Estado, como os únicos poderes legítimos, não condenaria a vida social a seguir os movimentos e os impulsos da multidão e, portanto, a afundar no caos? Afinal, vale ainda questionar: esta representação constitucional dos processos comunicativos via direito, na ausência de instituições de caráter nacional e ou mundial que façam sustentáveis efetivamente a realidade do discurso moral, poderia obter acordos de caráter normativo ausentes de imposições e dominações? E, ainda, como é possível um ponto de vista moral intersubjetivamente válido com um caráter universalista em meio a uma opinião pública que é dominada pela rede da ideologia dominante através da mass média e, portanto, expressão do particularismo moral ocidental, e em que o sujeito é apenas um mero consumidor e não real participante do jogo político? Essa ênfase habermasiana, dada ao consenso na esfera pública e sua superestimação quanto ao procedimento legislativo, em detrimento dos demais procedimentos do Estado Democrático de Direito, não eliminaria o dissenso proporcionado pelo pluralismo desta esfera e pela limitação e o controle dos demais poderes, controle de constitucionalidade das leis exercidas pelo judiciário, limitação e controle entre os diferentes poderes? O déficit de democracia das decisões tomadas pelas instituições formadoras de blocos econômicos impõe, atualmente, na agenda de discussões, a questão de como as estruturas supranacionais podem ser democraticamente legitimadas. O predomínio histórico da democracia liberal ocidental na modernidade leva Habermas a acreditar que uma constitucionalização para uma união de blocos regionais, como a União Europeia, representante por excelência do processo de regionalização, é a obtenção da plenitude da supranacionalidade em termos institucionais, nos mesmos termos em que se desenvolveu o Estado Nacional. E como decorrência desse processo, um constitucionalismo global do direito seria necessário para impor rédeas ao setor econômico e fundamental para a legitimação da democracia e dos direitos humanos ou fundamentais no nível pós-nacional. Para Habermas, a possibilidade de defesa e legitimação da democracia e dos direitos individuais fundamentais em nível global só seria possível por meio de uma Constituição, o maior projeto que se poderia pensar nesse sentido,
devido à urgência dos processos de globalização, onde um processo de regionalização, o movimento de cooperação econômica entre alguns estados, acaba formando uma estrutura decisória acima dos governos nacionais. Essa estrutura supranacional acompanha as tensões entre a democracia e o constitucionalismo, dando aso à questão de legitimidade. A carência de legitimação do direito político moderno e da política democrática no plano supranacional leva, por fim, Habermas a propor a retomada do projeto kantiano de juridicização da ação política e ou constitucionalização do direito político internacional como possível solução para os dilemas da democracia e dos direitos humanos na nossa época. Acreditamos que o déficit na legitimidade democrática no nível pós-nacional não pode ser concretamente resolvido por meio da sua democracia deliberativa. O procedimento jurídico habermasiano acabaria por dar maior peso aos procedimentos formais do liberalismo que à participação republicana, já que a democracia deliberativa propõe um constitucionalismo abstrato ou patriotismo constitucional cosmopolita, em detrimento de um patriotismo que expressa o real e particular espírito dos diferentes povos. Esse procedimento abstrato também privilegiaria o igualitarismo, o formalismo e o individualismo liberal, impostos pela cultura e civilização ocidental, em detrimento dos direitos de minorias nacionais, étnicas ou religiosas. Também não acreditamos que seja possível mediar na prática política, como propõe a teoria do discurso habermasiana, discursos pragmáticos, interesses dos diferentes partidos, discursos éticos da comunidade ou das diferentes comunidades no interior dos estados e discursos morais que levam em conta a ideia de uma justiça universal ou de humanidade, já que, em Habermas, a moralidade está em primeiro plano. Acreditamos que esta ânsia de tudo querer mediar à moda hegeliana nem sempre será possível. Habermas também propõe, em sua teoria política, uma moralização, mesmo que essa moralização veja-se como mediatizada ao atacar a crítica schmittiana ao moralismo kantiano, das sociedades nacionais e de toda a humanidade por meio do direito, ao sugerir a ideia de constitucionalização do direito internacional. O direito positivo, com ele, passa a ser este novo habitat da moral, de uma moral que se manifesta como a própria universalidade ou justiça, e não como uma moral particularista, etnocêntrica ou eurocêntrica, que se mascara e se impõe como universal a todos os povos da terra por meio do direito, jus cosmopolita, e que, de mãos dadas com o liberalismo econômico e político, escraviza e destrói tudo o que toca, principalmente, a diferente cultura do mundo islâmico. As diferentes morais e ou éticas, assim como os diferentes ordenamentos jurídicos nacionais, não possuem força ou direito algum diante dessa moralidade positivada que a tudo abarca. Com essa sua excessiva confiança no direito, em que o povo se confunde com a própria comunidade jurídica, Habermas não se dá conta de que, embora o direito seja algo necessário, ele é totalmente insuficiente para resolver os conflitos políticos e humanos de uma ordem política global antidemocrática como a que vivemos. Sua teoria política continua, pois, como uma teoria do dever ser, um dever ser que não é capaz de se efetivar. É preciso submeter essa concepção racionalista e normativista do direito que o justglobalismo habermasiano remete e que atribui ao direito uma eficácia regulativa dos fenômenos sociais que este, na realidade, não consegue garantir a uma crítica. A posição habermasina oculta, em nome de uma visão idealizada da justiça internacional, a estreita conexão que une entre si o direito internacional, a política internacional e a força militar, subestimando a complexa interação entre as estruturas normativas e os processos culturais e econômicos. Ela atribui ao direito uma eficácia regulativa dos fenômenos sociais que a experiência histórica desmente. Apesar da afirmativa habermasiana, o direito é insuficiente para possibilitar a integração social e a legitimidade democrática no plano internacional.
sua teoria política, baseada em uma ética ou teoria do discurso, que coloca no centro do processo político a ideia de consenso ou entendimento entre as partes, não se aplica à realidade política mundial atual, onde o poder, e não o direito, é quem impõe ou estabelece as normas, interesses e valores preponderantes. É mister, por outro lado, enfatizar o prejuízo etnocêntrico de uma cultura jurídica que, ao mesmo tempo que elabora um projeto de unificação do mundo, se mostra indiferente a respeito de tradições culturais, políticas e jurídicas distintas da ocidental. Culturas e civilizações que estão muito distantes do justnaturalismo, individualismo e eficientismo técnico-científico da civilização ocidental e que, por isso, entram em um aberto conflito ideológico com ela. Argumento este que vale, sobretudo, para a doutrina dos direitos humanos, que só pode ser considerada universal no interior de uma perspectiva jurídica e política ocidental. A ideia de que a ordem e paz internacional devem ser garantidas e ou mantidas através de instrumentos coercitivos jurídicos, econômicos e militares, intervencionismo este com o qual Habermas compactua, também não é possível, pelo menos enquanto persistirem as agudas disparidades de poder, de riqueza e de recursos científico-tecnológicos no horizonte internacional. Acreditamos que o projeto cosmopolita habermasiano é, enfim, idealista e ideológico. Idealista porque, mesmo partindo de uma análise bem acurada da realidade contemporânea, acaba por descambar no beco sem saída de um dever ser, inatingível no momento histórico presente. Uma análise mais realista afirmaria que, em vez de um governo mundial como propõe Habermas, é mais provável um policentrismo de impérios atomicamente armados. E é também ideológico, no sentido de que acaba por justificar o uso da força internacional em nome da defesa dos direitos humanos e da democracia, mascarando assim os reais interesses das potências ocidentais no jogo político internacional. Em um mundo totalmente administrado pelo direito e pelo poder político por ele legitimado, os consensos forjados pelos poderes dominantes não tolerarão qualquer alteridade. Tudo fará parte do mesmo, do idêntico, uma mesma política interna mundial, um mesmo governo, um mesmo poder, um mesmo discurso. Quem não se submeter aos consensos oficiais institucionalizados, os intolerantes, fundamentalistas, terroristas, que não se adequam ao sistema, diferentemente dos intolerantes, fundamentalistas, terroristas, que fazem parte do sistema e são legitimados pelo seu discurso oficial, será dizimado por um poder destruidor jamais visto, o aglutinante poder de um governo interno mundial. E tudo será feito dentro da lei e legitimado post-factum por ela. O nosso livro será dividido em 5 capítulos. O primeiro capítulo retoma a teoria da modernidade habermasiana, na qual é confeccionado o conceito de racionalidade comunicativa, fonte dos consensos sociais. A confecção do conceito de racionalidade comunicativa é fundamental no pensamento habermasiano para a análise do direito e da política. O conceito de racionalidade comunicativa é, segundo Habermas, capaz de resolver as aporias da modernidade. Com seu diagnóstico da modernidade, Habermas procura explicar a gênese da sociedade ocidental moderna, diagnosticar suas patologias, mas também encontrar soluções para a superação dessas patologias. Sua teoria da modernidade, alicerçada em um novo conceito de racionalidade, a razão comunicativa, e em um novo conceito de sociedade, que procura integrar sistema e mundo da vida, é, no entender de Habermas, essencial na compreensão do papel que tem o direito como a principal fonte de integração dessas sociedades e o principal veículo capaz de legitimar a ação política moderna. O consenso ou entendimento intersubjetivo é, para Habermas, o que possibilita a vida democrática em sociedade. Mas uma política democrática não é possível sem a mediação do direito positivado. Este capítulo tratará, especialmente, da compreensão habermasiana sobre o direito como possibilitador ou legitimador da ordem política democrática. Moralidade, legalidade e política são elementos que se entrecruzam nesse processo de legitimação racional.
A segurança jurídica fornece a certeza de que o Estado irá respeitar e proporcionar o respeito às liberdades fundamentais necessárias à vida democrática. O poder político só é legítimo, segundo Habermas, se exercido conforme o direito. Carl Schmitt, como veremos, será um contraponto importante nesta discussão. No segundo capítulo, trataremos da problemática da legitimidade democrática para além do Estado Nacional, onde serão enfocados os principais problemas de integração social para o Estado democrático de direito no mundo contemporâneo, o multiculturalismo e a globalização. A soberania popular é afetada, de um lado, pelas múltiplas culturas e ou diferentes éticas de grupamentos humanos no interior dos Estados nacionais e que podem resultar em desintegração nacional. O multiculturalismo modifica internamente o Estado, heterogeneidade ou pluralismo em vez de homogeneidade. Em sociedades complexas como as nossas, a soberania popular, a integração social e a legitimidade democrática são alcançadas como resultantes do pluralismo social, do respeito às diferenças e do dissenso da esfera pública, e não do consenso, como quer Habermas. Essa discussão perpassa o âmbito do direito. Os direitos coletivos dos diferentes grupos e culturas que convivem no interior de um Estado nacional devem ser positivados ou bastam os direitos individuais liberais. Habermas é, com certeza, muito mais liberal do que republicano ao fazer a defesa dos direitos individuais liberais em detrimento dos direitos comunitários. A globalização também causa problemas de integração social, fazendo com que interesses não nacionais, externos, sejam impostos sobre a vontade soberana interna e legítima. O Estado Nacional fica abalado e ou seduzido diante do poder econômico internacional. Habermas defende que o Estado não pode ficar isolado face ao jogo político internacional apregoado pelo neoliberalismo. Ele não pode fechar as portas ao capital internacional. Para obter benefícios ou vantagens sociais, o Estado tem que fazer parte do jogo das grandes potências, senão poderá ser penalizado. Habermas acredita que só há legitimidade democrática quando os diferentes Estados nacionais conseguem efetivar o respeito aos direitos individuais fundamentais, direitos humanos, e a soberania política. Para Habermas, a afirmação e conquista da democracia e dos direitos humanos no plano internacional só é possível com a efetivação ou reatualização do projeto cosmopolita kantiano. O terceiro capítulo abordará a retomada habermasiana do projeto kantiano de constitucionalização do direito internacional. Aqui, trataremos da primeira fase da análise desse projeto, na qual Habermas ainda defende a ideia de um governo mundial ou de uma república de estados. No quarto capítulo, trataremos da segunda fase desse projeto, quando Habermas recusa a ideia de um Estado ou república mundial e passará a defender a ideia de um governo mundial descentralizado e de vários níveis. O quinto capítulo, enfim, será uma retomada crítica do discurso habermasiano de legitimação do direito e da política que permeia nossa obra de ponta a ponta. Panta Rei. Namastê.